O Dylan Reader tinha algo que era impossível não notar. Um jeito único de andar, um estilo que chamava atenção dentro e fora do skate e uma personalidade que fazia ele se destacar em qualquer lugar. Ele não parecia estar se esforçando e muito menos tentando impressionar alguém. O Dylan só demonstrava para todo mundo quem realmente ele era. Dylan Joseph Reader nasceu em 26 de maio de 1988, em Westminster, no sul da Califórnia. Westminster fica bem ao norte de Huntington Beach, uma região bem famosa por causa do skate, e foi ali, ainda muito novo, que o skate entrou na vida dele e nunca mais saiu. Com mais ou menos 10 anos de idade, o Dylan já passava os dias andando nas ruas e pistas da região. Mesmo criança, já era evidente que havia algo diferente ali. O controle do skate e a naturalidade em fazer manobras difíceis chamavam a atenção de skatistas mais velhos. E foi logo nesse período que o Dylan começou sua carreira no skate de uma forma meio inusitada. Porém, lá na frente faria todo sentido. O Dylan foi convidado para fazer uma campanha para Quiksilver e na hora de fazer a sessão de fotos na rua, o próprio diretor criativo julgou ele achando que o Dylan não daria conta, como se ele fosse só aquele rostinho bonito para a campanha. Só que o Dylan destruiu na sessão, pulando escada, descendo corrimão. Por causa disso, ele conseguiu o apoio da Quiksilver para correr o Damn AM, ganhou o campeonato e o Mark Yobel ficou tipo... And I was just like, what the fuck? E a partir desse momento ele foi em praticamente todas as viagens com o time de profissionais da Quiksilver. Ficou claro que aquele moleque com aparelho e calça skinny não era qualquer criança andando de skate. You know, you could tell he was a mature kid. He wasn't like just some like spaz. Like normally kids at that age, you can tell that, you know, they don't really know how to skate yet. I mean, maybe they could do hard tricks, but they can't really skate. But Dylan could like skate everything and like skate really well. Like we liked him a lot right away. Like we really liked his skating. O Dylan era um moleque tímido, falava bem pouco, mas mesmo assim ele chamava atenção. He was so young. He was really quiet. Like he never said anything. He was just this really like quiet kid with like braces. It's funny, like he was really shy. Like girls always wanted to talk to him and like hug him and stuff. He was just like this adorable little kid and like he was just so shy and like... Em 2003, o Dylan lançou sua primeira videoparte, no vídeo da Osiris Subject to Change. Nesse período ele começou a ser conhecido como Rail Kid, porque ele praticamente só andava em corrimão. Mas por ser muito novo e absorver muita informação, aos poucos o Dylan começou a ser influenciado por outros skatistas, como Tony Trujillo, o TNT, skatista especialista em transição. O Dylan começou a adaptar seu estilo único para a transição e chegou até a competir na França, mostrando que mesmo muito novo já era um skatista bem versátil. Após essa fase do Rail Kid, o Dylan começou a evoluir cada vez mais, participando de várias tours pelo mundo e foi convidado para entrar para a Raça Libre, marca de shapes do Reese Forbes. A marca começou com moral, mas não durou muito tempo. Foi mais um período de transição na carreira do Dylan. Foi nesse período que o Dylan lançou uma parte em um dos vídeos mais clássicos dos anos 2000, o Transworld A Time to Shine, e há boatos que ele finalizou a parte com shapes da Alien Workshop muito antes de entrar oficialmente para a marca. Após a saída da Raça Libre, o Dylan recebia ligações de várias marcas e chegou a ser cogitado na Anti-Hero. Porém, ele mesmo revelou que não achava que se encaixava no time e durante uma tour ele não se deu bem com um dos skatistas que ele preferiu não revelar o nome. Foi aí então que ele finalmente entrou para a Alien Workshop, uma marca que combinava muito mais com seu estilo e personalidade, com skatistas no time que ele admirava, como Jason Dill, Hit Kirchett e o Wave. A marca precisava de novos skatistas, então eles chamaram Dylan e o Omar Salazar. E por causa deles, o Jason Dill revelou que o time acabou se dividindo. Mikey Taylor, Barra is so upriver. What does that mean? They're upriver. They're like, you know, they're where where TVs exist, the internet, fishing's better. Who's in the van on tour? Who's dirty and in the streets all the time? The downriver kids. So Dylan was like instantly downriver with us. As far as Dylan goes, between the time he got on the workshop and him just being with us all the time and being so much like Ave and I, it seemed like he wasn't ever not there. A entrada do Dylan na Alien Workshop marcou o começo de uma nova fase na carreira dele.
Foi ali que o skate dele começou a mudar de verdade. Ele já tinha técnica e coragem, mas agora estava desenvolvendo algo que acabaria se tornando sua maior marca: fluidez, controle e muito estilo. Durante as filmagens do Mindfield, isso ficou evidente. As linhas ficaram mais longas, os movimentos mais naturais e o jeito dele andar parecia cada vez mais leve, como se as manobras simplesmente acontecessem. Foi nesse período que muita gente começou a enxergar o Dylan de forma diferente. Alguém que tinha um jeito único de andar, um estilo clássico, pesado, parecia um rockstar andando de skate. Nesse período o Dylan estava na Vans e praticamente só o que ele gostava de usar era o slip-on. Então a Gravis chamou ele, onde ele teria total liberdade criativa. O Dylan já era muito influenciado pela moda e não queria fazer mais do mesmo, tipo copiar um dunk ou algo do tipo. Ele queria algo que quando ele estivesse andando de skate, parecesse que ele estivesse fazendo um rolê à noite. Foi aí que lançaram seu Pro Model, uma espécie de sapato para skate. Um modelo que chamou muita atenção na época, positivamente e negativamente. O Dylan era um cara muito estiloso, então esse tênis caiu com uma luva pro estilo dele. Quando o Dylan entrou para a Alien Workshop, ele estava muito focado, chegou a ser eleito o melhor amador do ano, mas com o passar do tempo ele começou a perder o foco, muito rolê, muita festa, e aí começou uma fase obscura na sua carreira. A Alien Workshop tinha uma casa e o Dylan foi morar lá por um tempo. Só que ele ficava de madrugada aprendendo a tocar violão e dormia o dia inteiro. Quando chamavam ele para filmar, ele dizia que não e voltava a dormir. Having to walk over an 18-year-old kid in your living room to go skate and wondering why he's not up like out there as much as I am, it just was discouraging. Foi quando o Dylan começou a usar drogas e o skate ficou em segundo plano. Nessa época se esperava muito dele, mas parecia que o Dylan estava em outra realidade. Em público ele sempre tinha alterações de humor e se sentia julgado constantemente. O Dylan era tão talentoso que mesmo não estando 100% ele conseguia mandar manobras absurdas. Mas quem já tinha visto 100% do Dylan sabia que a parte dele no Mindfield não chegou nem perto disso. Mesmo sem foco e motivação, a parte é sensacional. Só para vocês terem uma ideia do que o Dylan era capaz. O Dylan estava tão sem foco e desmotivado que na premiere do vídeo ele só assistiu sua parte e vazou, deixando todo mundo na mão. A Alien Workshop, a Gravis e outras marcas se cansaram e decidiram não pagar ele até que ele entrasse para uma clínica de reabilitação. O Mark Oblo chegou a dizer que não acreditava que o Dylan ia conseguir, mas pouco tempo depois o Dylan parou com as drogas, conseguiu ganhar motivação e voltou a destruir nas ruas. Depois de se recuperar, parecia que o Dylan tinha encontrado uma nova clareza. O skate dele ficou ainda mais preciso, mais calmo e mais confiante. Não era mais só talento, era maturidade. Foi nesse período que o skate dele começou a transcender. O nome do Dylan não circulava apenas entre skatistas. Ele começou a aparecer em editoriais de moda, campanhas e projetos fora do universo tradicional do skate. Mas dentro das ruas ele continuava fazendo o que sempre fez, só que melhor. A parte dele pela Gravis é a prova disso. Com quase 2 milhões de views, essa parte se tornou icônica. Nela o Dylan mostrou que realmente era capaz. Controle total do skate, muito pop, muita técnica e muito estilo. Muitas vezes parecia que o Dylan estava flutuando pelos spots. Então veio a parte em um dos vídeos mais clássicos após 2010, o Supreme Cherry. Ali muita gente concorda que ele entregou uma das partes mais elegantes da história. Ali ele mostra toda a sua habilidade no freeride, linhas absurdas e a estética em preto e branco fazia parecer um filme de skate. Mas enquanto tudo parecia estar no auge, algo começava a acontecer longe das câmeras. O Dylan estava vivendo o momento mais importante da sua carreira, reconhecido no skate, respeitado na moda e influente como poucos. Só que nos bastidores a vida começava a apresentar um desafio muito maior do que qualquer corrimão ou escada. Em 2014 o Dylan foi diagnosticado com leucemia. No começo a notícia não foi amplamente divulgada. O Dylan sempre foi reservado e enfrentou a doença com a mesma postura que tinha no skate, discreto, firme e sem fazer alarde. Ele passou por tratamentos intensos, incluindo quimioterapia e um transplante de medula. Em um determinado momento chegou a entrar em remissão. Havia esperança, parecia que ele poderia vencer mais essa batalha, mas a batalha foi mais dura que muitos imaginavam. Nos últimos meses o Dylan continuou lutando, o tratamento era pesado e o corpo já não respondia da mesma forma.
mas quem estava por perto sempre comentou sobre a força e a serenidade que ele mantinha, mesmo nos momentos mais difíceis. No dia 12 de outubro de 2016, Dylan Reader faleceu aos 28 anos. A notícia se espalhou rapidamente e abalou toda a cena. Skatistas, marcas, fotógrafos e fãs do mundo inteiro prestaram homenagens. Não era apenas um profissional talentoso que tinha partido. Era alguém que tinha mudado a forma de andar, de se vestir e até de enxergar o skate. Dylan deixou um legado que vai muito além das manobras. Ele mostrou que estilo não era só aparência, era atitude. Que não era preciso parecer agressivo para andar forte. E que às vezes o mais difícil pode parecer simples quando é feito com naturalidade. Mesmo tendo partido cedo demais, o nome dele continua vivo em cada vídeo, em cada linha fluida e em cada skatista que entende que o skate é uma forma de expressão. E talvez seja assim que o Dylan Reader sempre será lembrado. Não apenas como um grande skatista, mas como alguém único.